Mas vamos começar falando do Grêmio, que está numa sequência arrasadora, né? Dos últimos 12 jogos, ganhou 11, empatou só um. Kelly Costa, ao vivo, conversa com a gente. O adversário de amanhã é o Vasco, que anda muito mal no Brasileirão, né, Kelly? Dá para aumentar essa sequência, né? Boa tarde. Oi, Alice, boa tarde. Dá sim, viu? O Grêmio, no Campeonato Brasileiro, tá aí chegando, pode completar, se vencer o Vasco, 9 jogos de invencibilidade. E a partida de amanhã é o início de uma sequência para os tricolores de partidas pelo Campeonato Brasileiro e também pela Libertadores da América. Amanhã, então, já tem o Vasco na Arena, depois tem o Santos pela Libertadores, também em casa. Aí os tricolores viajam para Goiânia para enfrentar o Goiás. Esse jogo inicialmente estava marcado para segunda, dia 14, mas foi antecipado para o próximo sábado, dia 12, porque na quarta, dia 16, tem Libertadores de novo lá em Santos. A boa notícia para os gremistas foi confirmada ontem à tarde. O meio-campo Jean-Pierre não teve nenhuma lesão detectada, então ele está à disposição do técnico Renato Portaluppi. Mas será que vai para o jogo de amanhã? Bom, uma coisa é fato, o comandante gremista deve poupar o menos possível diante do Vasco. Olha aí. No Grêmio, antes de falar sobre amanhã, é preciso voltar à quinta? Sim, porque a escalação do time que enfrentou o Guarani diz muito sobre a temporada. Afinal, aconteceu algo raro. Alguns titulares foram poupados de um jogo da Libertadores. O mais importante de tudo é o trabalho que a gente vem fazendo, principalmente rodando o grupo, dando oportunidades para todos os jogadores. Desde o começo dessa passagem há 4 anos, foi só a segunda vez que Renato poupou na Libertadores. A outra vez, coincidentemente, também tinha sido contra o Guarani, em 2017. Mas naquele ano a preocupação era a semifinal do Gauchão contra o Novo Hamburgo. Hoje, o próprio Renato diz qual é. O Grêmio está no campeonato para brigar pelo título. Esse é o objetivo do Grêmio. Se nós vamos ser campeões ou não é outra história. Mas o primeiro objetivo do Grêmio no Campeonato Brasileiro é ganharmos o título. Nas entrevistas são as perguntas sobre o Brasileirão que mais tem feito Renato se exaltar. Desde a primeira rodada é assim, quando o Grêmio derrotou o Fluminense com os titulares. Começaram cedo com essa novela, hein? Começaram cedo, bem cedo. E dá pra dizer que em 2020 o Grêmio está diferente no Brasileirão. Renato usou até agora 39 jogadores no campeonato, um número menor do que nos últimos anos. O que significa que os titulares estão sendo mais utilizados. Das 22 partidas disputadas, em só 3 os reservas começaram o jogo. O nosso objetivo é ganhar, ganhar e ganhar, não importa a competição. Muita gente falava também que o Grêmio não queria nada do Campeonato Brasileiro, então é não ter o que falar, né? E com essas respostas também vem outro argumento, bastante usado pelo Renato. São 2 equipes do futebol brasileiro que estão disputando 3 competições, né? É o Grêmio e o Palmeiras. Então é difícil, por isso que de vez em quando você tem que descansar alguém. Só que esse discurso das 3 competições ao mesmo tempo também se repetiu nas últimas temporadas. Então, afinal, o que mudou nesse ano para o Grêmio olhar com mais atenção para o Campeonato Brasileiro? Bom, existe uma explicação interna e outra externa. Começando pelo contexto de fora, do campeonato deste ano. É que o Renato percebeu que é possível ganhar o Campeonato Brasileiro. Um campeonato que está em aberto, um campeonato que tem uma série de concorrentes e que ainda não se encaminhou para um time. Nesse momento, 7 pontos separam o Grêmio do líder São Paulo. Jogos como o de amanhã são importantes para não deixar essa distância aumentar e para que um sonho seja alimentado. Essa é a explicação interna. O Grêmio quer voltar a ser campeão brasileiro, o que não acontece há 24 anos. Eu vou falar pela última vez para vocês, eu sou louco para ganhar o Campeonato Brasileiro. Só que dezembro tá aí, cheio de decisões. E até que ponto o Renato vai conseguir usar os titulares em todos os jogos? Se existir algum momento que vai exigir do Grêmio priorizar alguma competição, o Grêmio vai priorizar as Copas, vai priorizar a Copa do Brasil e a Libertadores. No momento, os sinais que o Renato passa para o torcedor do Grêmio é que o Grêmio quer Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. Tudo isso nos próximos 2 meses. Difícil prever o que vai acontecer, né? Se depender da vontade de Renato, pode separar uma prateleira inteira na sala de troféus.
Ao que tudo indica, gente, o técnico Renato Portaluppi deve usar o time titular contra o Vasco. Até por isso poupou no meio da semana pela Libertadores da América diante do Guarani. Vamos colocar aí o campinho na tela, então, para entender a escalação gremista. Que deve ter aí Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, David Braz. O Kahneman já está recuperado da lesão, mas deve voltar só contra o Santos. E Diogo Barbosa. Maicon, Matheus Henrique, Luiz Fernando, que sentiu antes do jogo contra o Guarani, mas não preocupa. Pinares entra no lugar do Jean-Pierre, que o Renato deve dar uma segurada para a Libertadores da América. PP e Diego Souza, essa é a escalação provável do Grêmio, Alice. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar do Inter.